Você, por algum acaso, já se apaixonou por alguma coisa que uma pessoa fez, mas não necessariamente pela pessoa em si? Porque é uma sensação bem confusa e é bem estranho quando você para pra ver essa pessoa de verdade e ela não é aquilo que você gosta, ela não é a obra dela. Bizarro isso, né? Eu sou Gabriel Macaxia e eu tô apaixonado. Como dá pra ver do meu grandioso cenário, eu desenho, né? Dá pra ver aqui, ó. Isso aqui são desenhos que eu fiz. Vários desenhos que eu fiz aqui, papapá. Inclusive aqui em cima é um desenho que eu fiz. Mas não importa, não interessa. O ponto é que eu sou uma pessoa fascinada por desenhos, né? No geral. Eu gosto de ver os desenhos das outras pessoas. Eu mesmo sou uma pessoa que desenha. Eu gosto muito de quando uma pessoa tem um estilo único. Um estilo que eu não tô acostumado a ver. Eu fico apaixonado mesmo. Eu olho assim e fico, cara, meu Deus, que incrível. E há muito tempo atrás eu conheci uma artista. Se você nunca viu, eu recomendo demais que você vá no Instagram dela, porque só tem desenho fantástico. E eu sou uma pessoa que sou apaixonado nos desenhos que ela faz. Eu realmente amo os desenhos que ela faz. Ela tem um estilo assim tão absurdo, tão gostoso de ver. É uma coisa que eu vejo assim e tem uma simplicidade tão magnífica que é difícil pra mim de parar de olhar. De verdade, é um negócio que pra mim é uma obra de arte mesmo, os desenhos que ela faz. E eu não lembro exatamente quando foi que eu conheci ela, mas já faz um bom tempo. E bom, eu comecei a seguir ela assim meio do nada, né? Não lembro se teve algum motivo, se alguém me mostrou, o que aconteceu, mas eu gostei dos desenhos, eu comecei a seguir e aí eu comecei a acompanhar, né, o trabalho dela. Eventualmente eu descobri que ela fazia lives na Twitch e eu comecei a acompanhar algumas lives, só que eu não sou a pessoa das lives, né? Então eu acompanhava muito pouco. Eu talvez em algum momento tenha falado alguma coisa, mas não me lembro. Eu acho que eu nem usava o nome Makashi ainda na Twitch. E pra mim é uma coisa que eu olhava e eu gostava muito de ver o processo dela desenhando, né? Ela tem essa simplicidade, né? Que ela faz as coisas numa linha só, assim, né? Só que o processo dela desenhar não é assim, né? Os rascunhos dela eram muito carregados de informações e tal, o que pra mim não conversava muito com o desenho final, mas quando eu via o processo todo, eu entendia exatamente pra que aquelas coisas existiam. Era um negócio que eu ficava maravilhado. É tipo você ver um bolo sendo feito por um confeiteiro, e aí você olha assim e você fala, mano, o cara botou farinha e ovo. Aí passa meia hora, tem um negócio rosa, assim, cheio de morango. E você fica, mano, meu, o que aconteceu? É fantástico, é uma coisa incrível. O processo de ver alguém desenhando é uma coisa muito legal pra mim. Só que mesmo assim, eu não vi vídeos o suficiente, né? Eu não acompanhava o suficiente. Eu não gosto de ver live, né? Eu fazia lives antigamente, mas eu não gostava de ver. Então eu vi muito pouco das lives dela, mas mesmo assim eu era apaixonado pelas coisas que ela fazia. E eu era apaixonado pelos desenhos que ela fazia. Então eu sempre ficava na expectativa de ver os desenhos dela e na expectativa de ver as lives dela mesmo. Chegou um momento da minha vida em que ela postou um stories falando que ela estaria num evento em São Paulo. E eu não moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas eu consigo chegar lá de trem. Então eu pensei, cara, eu vou nesse evento aí, é isso, esse é o momento, vai ser muito legal, vou conhecer ela finalmente. Eu não pude ir nesse evento. Eu não lembro exatamente qual era o compromisso que eu tinha no dia, mas eu tinha alguma coisa pra fazer de manhã, e aí essa coisa que era pra ser só de manhã acabou durando mais tempo e eu não ia conseguir sair da minha cidade e chegar em São Paulo a tempo pra ver ela. Eu fiquei meio triste, mas eu falei, outras oportunidades virão, né? Tipo, tá tudo bem. Não foi dessa vez, mas da próxima vai, da próxima vai. E aí, beleza, né? Aí eu continuei seguindo minha vida, como infelizmente, por mais gay que isso soe, né? E gay no sentido de parece que eu estou apaixonado, mas enfim. Infelizmente a minha vida não rodava ao redor dela. Eu acabei seguindo a vida, né? Fazendo outras coisas e não tava acompanhando mais tantas coisas dela. E aí o tempo foi passando, e aí eu olhava na Twitch, ela não tava fazendo live, eu olhava no Instagram, não tinha post novo. E aí eu percebi que ela tinha sumido,
que já fazia, tipo, meses e ela não tinha postado nada. E eu fiquei, tipo, caramba, ela sumiu. Minha nossa, não tenho mais conteúdo dela pra ver. Caramba, o quê? É estranho de explicar porque parece que um sonho morreu, sabe? E não porque ela deve ter parado de desenhar, ou ela deve ter parado de fazer alguma coisa, sabe? Mas porque eu não tenho mais a capacidade de ver as coisas que eu gostava tanto de ver. Eu fiquei muito triste mesmo. Aí eu fiquei, ela deve ter saído da internet, né? Porque ela não tá postando mais nada, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu seguia a conta da pessoa física, né? Então eu seguia a conta de desenho dela, que era a que eu gostava, e a da pessoa física. E tá tudo bem. Em algum momento, né? Não muito tempo atrás, eu estava fazendo uma live e eu fiz um desenho baseado nos desenhos dela. Eu imitei o estilo dela, eu tentei imitar o estilo dela. E eu acabei marcando ela, né? E tipo, beleza. Falei, eu imitei o estilo dela, por favor, pessoas que me seguem vejam porque ela é fantástica. E beleza, ficou por isso mesmo, né? Segui minha vida e tal. Só que aí o Instagram começou a me mostrar coisas da conta da pessoa física. E aí eu comecei a, tipo, passar os stories no meu Instagram, blá, 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 blá. Meu Deus, é ela, não sei o quê. E aí tinha fotos da pessoa, né? Aí eu vi, passei a pessoa, tá. Aí eu falei, não, deixa eu entrar no perfil aqui. E aí eu entrei no perfil e era o perfil da pessoa, não era o perfil de desenho. Aí eu fiquei, nossa, achei que era o de desenho, né? Tá bom. Se segue, o tempo passa, eu vou entrando no Instagram em outros períodos da minha vida, eu continuo vendo os stories dela e eu reparei que a pessoa ainda existe. A pessoa ainda tá viva. A pessoa ainda faz as coisas que ela tá fazendo e ela ainda tá usando as redes sociais. Ela só não está mais produzindo o conteúdo que eu era apaixonado. Então, assim, não é uma questão de que, tipo, ela foi embora das redes sociais, ela não está fazendo mais nada no Instagram. É uma questão de que eu, como pessoa apaixonada pelos desenhos dela, não vou ser mais capaz de ver os desenhos dela. Então é mais do que se ela tivesse só sumido completamente. Ela deliberadamente escolheu não desenhar mais as coisas que eu amava. E eu fiquei muito pior. Eu olhei assim e eu fiquei, caramba. Eu sei que ela não tem nenhuma responsabilidade comigo. Ela provavelmente não sabe o meu nome. Ela provavelmente nunca deve ter visto o meu rosto. Eu não consegui ir nem no único evento que eu sabia que ela estaria. Ela não sabe quem eu sou. Ela nunca recebeu esse hype que eu tenho dos desenhos dela. A não ser pela única coisa que eu postei, tipo, semanas atrás, quando eu fiz aquela live. Então, mano, que direito eu tenho de ficar triste por ela ter parado um bagulho? Comecei a brisar muito nisso, mano. Porque isso é muito louco, né? Não é engraçado como, às vezes, uma coisa que você faz, alguém pode gostar pra caralho. E, tipo assim, quando você para, a pessoa fica, tipo, caralho, acabou. E é bizarro demais. Porque eu não conheço a pessoa. Eu não sei como ela é. Eu não sei como a menina age, eu não sei a voz dela, eu não sei como ela fala, eu não sei nada sobre ela. A única coisa que eu sei é como ela desenha. E essa é a única lembrança memorável que eu tenho da pessoa. Só que ela ainda aparece pra mim, ela ainda está no meu Instagram. Só que não é a pessoa por quem eu estava apaixonado. Porque eu não estava apaixonado por uma pessoa, eu estava apaixonado pelos desenhos da pessoa. Me fez questionar muita coisa na minha vida. E eu gostaria que você questionasse também quantas pessoas você gosta e você gosta só porque elas fazem coisas que você gosta. Você separa a arte do artista? Porque isso é uma coisa difícil, mas às vezes você é obrigado a fazer isso e às vezes você faz sem querer, que nem eu fiz agora, porque eu amava a arte, eu não amava o artista ainda tá por aí, mas eu não amo ela, eu amo a arte. Que bizarro, velho! E aí me faz lembrar de outros artistas, principalmente músico, porque músico tá sempre envolvido em polêmica, e você já deve ter ouvido falar de um cara que fazia trap. E eu não lembro o nome dele agora, graças a Deus que eu não lembro o nome dele, porque foi um trauma tremendo. Deu um cara de 25 anos trocando mensagens de teor sexual com uma menina de 15 anos. E eu amava as músicas dele. Eu quis me matar, porque eu gostava das músicas desse cara. É que nem você que gosta de Kanye West ainda hoje. É muito difícil gostar de Kanye West ainda hoje, porque o Kanye West é maluco, entendeu?
Só que aí você olha e as músicas antigas dele não são quem ele é hoje, sabe? Só que ainda é uma coisa difícil de separar. Só que nesse caso em específico, dessa artista em específico, eu já tinha separado há muito tempo. Eu só não tinha percebido. E é muito bizarro. Enfim, isso foi uma carta aberta, tá? Dos meus sentimentos pro mundo. Porque eu sou uma pessoa que é apaixonado por arte e eu consigo entender o porquê que eu sou apaixonado por arte. É impressionante. É uma coisa, assim, bem palpável pra mim mesmo. É um dos meus maiores arrependimentos não ter ficado mais tempo naquelas lives. É um dos meus maiores arrependimentos não ter conseguido ir naquele evento. Devia ter faltado no meu compromisso naquele dia. Porque eu queria ter conhecido a pessoa por trás das artes que eu amava tanto. Quando você tem essa mesma sensação que eu, você fica deprimido, você fica triste. Só que ainda é uma sensação bizarra. É um negócio que eu não me arrependo de ter gostado das artes dela, mas eu me arrependo de não ter me aproximado mais do artista em si. E é esquisito, né? Porque eu não preciso fazer isso, mas eu queria ter feito muito, queria ter feito mesmo. Essa é uma das poucas coisas na minha vida em que eu me arrependo de verdade. Mas enfim. Muito obrigado você que assistiu. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi bem mais curto que os outros, acho. Espero que eu tenha cortado ele o suficiente para ser curto. E a mensagem que fica é: ame muito as coisas que as pessoas fazem, mas não deixe de demonstrar esse amor para elas, porque às vezes elas podem parar de fazer o que você gosta, e aí você vai ficar sem uma coisa que você gosta, e a pessoa vai ficar sem a gratificação de ser elogiada pelas coisas que ela faz e gosta.